Olá, meus alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje é quarta-feira, nossa aula de História. Hoje vamos concluir o tema 6. Hoje a gente chega no finalzinho, né, do tema 6. Então a gente vai fazer revendo aí os conteúdos, revendo o que a gente aprendeu. E hoje a nossa atividade do dia é o panorama, para que na próxima aula possamos então iniciarmos um novo capítulo, um novo tema, ok? E aí toda e qualquer dúvida que possa surgir, a tia tá aqui online das 13 até 17 horas com vocês, ok? Vamos lá, então convido a vocês a pegar o livro de história e a nossa primeira página, nosso primeiro capítulo vai ser da página 156. A gente vai estar falando sobre a frágil presença portuguesa, tá? Um capítulo que nós já estudamos, como eu falei para vocês. A gente encerra hoje, então, o tema 6, que falei sobre esse pioneirismo português. A gente vai estar explicando aí um pouquinho, revendo aí os 4 capítulos que nós estudamos, para que vocês possam estar preparados, então, para realizar a atividade do panorama, que é a junção aí de todos os capítulos que vem, que antecede, então, o panorama. Ok? Vamos lá, então, primeira página, página 156 do livro de história, vamos lá. Deixa eu te desligar aqui o nosso fundo musical, que nos prepara, então, para assimilarmos, então, melhor o conteúdo, né? Trabalharmos, então, de uma forma mais tranquila, para que a gente possa assimilar melhor o conteúdo, ok? Deixa eu te desligar. Vamos lá, página 156, revendo o que já aprendemos, as atividades que nós já realizamos, então vocês não vão ter nenhuma dificuldade com relação ao panorama, tá? E aí a gente vai falar sobre o pioneirismo português, porque a gente vai estar falando sobre o capítulo 1, que fala sobre a frágil presença portuguesa, na página 156. Isso mesmo, vamos lá? Então, desde o final da Idade Média, né? Os monarcas portugueses, eles já buscavam ampliar os horizontes, né? E aí, localizados, claro, estrategicamente numa península, né? Abastecidos aí de bons portos, né? E navegadores, é claro, conhecimento também. Os portugueses, eles desempenharam um papel fundamental nesse processo de expansão marítima europeia. Porém, navegar, é claro, nos séculos XV, né, no século XVI, era realmente se arriscar, não era uma coisa tão simples e tão fácil, né, em embarcações ainda muito precárias, né, e de alguma forma se arriscar em mares desconhecidos. Então, acrescenta-se ainda que à época era muito comum acreditar que o mar fosse assim habitado também por variadas formas de monstro, né? Também tinha esse mito. Então, o período que separa então a conquista por mar da cidade de Ceuta no norte da África e também a chegada da esquadra marítima, né, de Pedro Álvares Cabral ao território que viria então a ser o Brasil em 1500, foi marcada aí por muitas viagens e aventuras de diversos navegadores. E Gil Eanês, né, que contornou aí, Bartolomeu também, que mais? Dias, que Bartolomeu Dias alcançou também o Cabo das Tormentas, o Vasco da Gama, que chegou em 1492, as Índias, né? Para os feitos dessas navegações, contribuíram aí o aperfeiçoamento da cartografia, a questão das navegações, como também o surgimento aí de novos instrumentos náuticos e também a criação aí de novas embarcações, como por exemplo as caravelas, né? Então a viagem que resultou inclusive na chegada dos portugueses às terras que viriam então a formar o Brasil, começou em março de 1500, né, quando a esquadra partiu, né, do porto, né, de Restelo, na cidade de Lisboa, em Portugal. E aí o comandante, então, né, que todo mundo já tem essa informação, porque nós já estudamos, né, o comandante, então, português Pedro Álvares Cabral, que foi escolhido por quem? Exatamente pelo rei Dom Manuel, né, para
chefiar essa expedição. Cabral, sem dúvidas, era um homem de confiança, era um nobre, né, do rei, e provavelmente ele já sabia, nós já sabemos disso também, que ele já tinha esse conhecimento, né, daquelas que foram então chamadas de terras do além-mar, né? Então, alguns mapas da época também, por exemplo, já assinalavam essa suposta existência de ilhas, arquipélagos também. E aí, em 1492, o navegador Cristóvão Colombo havia convencido a coroa espanhola de quando navegando em direção ao ocidente, seria então possível ele chegar às Índias. Portanto, foram orientados a atestar então a posse de qualquer território que porventura, tá? E essa palavra está em destaque lá no livro de vocês, viesse então a encontrar em sua viagem, né? Então, esse é o primeiro capítulo que a gente está aí fazendo uma revisão, lembrando, saindo do capítulo 1, tá? Vamos então para o capítulo 2, na página 162, que fala as tentativas de colonização, né? Que fala do início da colonização portuguesa. Coloca lá no livro, lembrando, pega o marca-texto, vai sublinhando aí que vocês sabem que vai fazer a diferença lá no panorama de vocês. Ao início aí das primeiras décadas do século XVI, né, garantiu o domínio das terras encontradas na América, passou a ser uma preocupação política, e já começa aí a política, né, nesse cenário central aí da coroa portuguesa. Isso aconteceu devido a uma disputa bem acirrada entre as nações europeias por possessões territoriais na América. Mas não foi apenas a cobiça, claro, de outras nações que fez com que a coroa portuguesa pensasse de tornar viável e rentável economicamente a exploração dessas terras. Portugal preocupava-se também com a constante diminuição dos lucros que eram obtidos na extração do pau-brasil e a perda do controle dos portos, né? Nesses locais aí, os portugueses lucravam muito com a cobrança das tarifas e também por conta dos navegadores, né, que por ali passavam. Então, a queda nesses lucros dos produtos que eram vindos principalmente lá das Índias, né, das suas especiarias, e o fato dos espanhóis terem também encontrado metais preciosos em suas possessões americanas também mudaram aí o foco português, né, com aquele olhar bem diferente ali para a América. Ok? E aí, a partir de 1500 teve uma mudança, né? Os portugueses, então, resolveram iniciar uma experiência colonizadora, e aí, por determinação do rei Dom João III, Martim Afonso de Souza partiu, então, para o Brasil no comando de uma esquadra. Ele recebeu, então, a ordem de estabelecer núcleos, né, de povoamento e combater realmente os franceses e outros piratas também que ameaçassem o território. Além disso, deveria também explorar o território, demarcar o território dentro dos limites, né, explorar o litoral, e aí demarcar, como a tia falou, né, os limites do Tratado de Tordesilhas, né, introduzir também a administração metropolitana na colônia. Para concretizar os seus objetivos, né, o enviado então do rei trouxe homens, animais, mudas de planta, entre elas veio então a cana-de-açúcar e alguns instrumentos agrícolas. Desse modo estabelecia-se então o ponto de partida para o povoamento da colônia. É muito bom estudar a história, né? Porque a gente compreende toda a história de uma forma muito ampla. É muito bom. E aí, saindo do capítulo 2, da página 162, a gente saindo aí dessa parte das tentativas de colonização, a gente vai para a página 100 e... Deixa só a tia conferir aqui. 172, aí a gente vai falar sobre os indígenas e a colonização. Não tem como falar sobre esse processo de colonização e não falar sobre os indígenas, né? Coloque então na página 172 para a gente falar um pouquinho, que fala do início à calmaria, nas primeiras 2 décadas, né, de ocupação portuguesa na América, as relações entre os
portugueses e os indígenas ficaram bastante limitadas aos encontros realizados próximos às poucas feitorias, né? Então, nesses encontros se concentravam na realização do escambo, né? Que era aquela troca lá, a questão. Inicialmente, quando os portugueses chegaram, eles não encontraram o que eles tanto almejavam, né? Que era a questão do ouro, essa coisa toda. Então, até então, foi só o pau-brasil, e aí tinha aquela questão do escambo, eles trocavam por coisas sem valor com os indígenas. Então, até então foi razoável, foi meio que tranquilo o relacionamento dele com os indígenas, né? Os portugueses. Então, essa prática de troca de mercadorias por trabalho foi bastante utilizada no período de colonização entre os portugueses e os nativos. E lembrando que essas trocas comerciais tiveram impactos profundos nas duas sociedades, né? Os portugueses, o pau-brasil obtido permitiu a geração de riquezas econômicas. Já os nativos, os produtos adquiridos na troca do pau-brasil facilitavam trabalhos e reforçaram o poder simbólico e social nas lideranças locais, tá? Saindo então desse contexto aí, dessa relação, né, dessa colonização, né, com relação aos indígenas e a colonização, a gente já parte então para o capítulo 4, onde a gente já fala sobre a consolidação da colônia, que foi o último capítulo que a gente estudou, né, que foi o que antecedeu então nossas avaliações, que fala sobre o açúcar. A gente já falou sobre esse texto, né? Então, um dos modos assim de Portugal explorar realmente economicamente o potencial do território ocupado na América foi a implementação da produção de cana, que era voltado para o mercado europeu, acompanhado aí pelo comércio, né, de pessoas escravizadas vindo da África, né, com o objetivo de de suprir realmente a necessidade da mão de obra mesmo. E aí assim foi estabelecido então o Pacto Colonial, ou seja, uma estratégia comercial definida por Portugal, em que a colônia deveria sim gerar lucros para sua metrópole por meio de quê? Do comércio exclusivo, a qual apenas os navios com permissão da coroa portuguesa poderiam transportar então o que entrasse ou saísse do Brasil. E aí falando um pouquinho sobre o açúcar, né, que aí a gente já vai comentar sobre a senzala, o canavial, mas aí falando um pouquinho sobre o açúcar, né, depois de algumas tentativas, então, o projeto de colonização de Portugal, então, para a América somente se consolidou quando o reino de Portugal, aliás, decidiu implantar o sistema baseado no cultivo de matéria-prima para a fabricação de um produto apreciado, que era apreciado na Europa, né, e por isso de alto valor comercial, o açúcar, né, como a tia falou. Então, os portugueses detinham aí todo o conhecimento sobre essa produção do açúcar, pois eles já tinham essa prática, eles já praticavam, então, em outras colônias, né, sobre aí o seu domínio, claro, e assim ocorreu, então, essa transição de uma economia colonial. E aí, o que era essa senzala, tia Dani? Geralmente era um grande galpão, né, que abrigava, então, os escravos, e o canavial era toda aquela parte da plantação da matéria-prima que era necessário, né, para a produção do açúcar, ok? Então, essas informações serão importantes, então, para vocês estarem realizando o panorama de vocês, tá ok? Toda e qualquer dúvida, como a tia falou, toda e qualquer dúvida que possa surgir com relação à aula de hoje de História do 7º ano, a tia Dani tá aqui das 13 até às 17 horas para tirar as dúvidas de vocês, ok? Eu desejo para vocês aí um excelente final de tarde, um beijo da tia Dani, um forte abraço e não esqueçam, enviem as atividades, assistam as aulas, as videoaulas, a tia tá aqui online para tirar as dúvidas, tá ok? E hoje a nossa atividade é o panorama, ok? Fiquem com Deus e a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!